Após ser humilhado pelos valentões de sua escola, um garoto solitário decide reagir e aguarda o momento certo para saborear a vingança contra seus veteranos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NoldRet. Hoje nós recapitularemos a história do filme Evil, Raízes do Mal, de 2003. Então preparem-se, é hora do recap! Eric Ponte é um adolescente de 16 anos que vive em um lar violento, onde sofre maus tratos por parte do seu padrasto. Para ele, qualquer deslize cometido pelo rapaz é motivo de agressão, e sua mãe nunca teve forças para defendê-lo. Por viver numa família desestruturada, Eric passou a reproduzir o mesmo comportamento agressivo com seus colegas na escola, e por conta disso sempre se envolvia em brigas sangrentas. Após ferir brutalmente um garoto de sua classe, o rapaz foi levado à sala do diretor, que o expulsou do colégio por receio dele causar mal a outros alunos. Como já foi expulso de várias escolas, Eric não foi aceito em nenhuma outra instituição pública. Portanto, sua mãe decidiu vender alguns bens que herdou de seu falecido marido para pagar um colégio interno para o menino. Com a ajuda de Ekengren, amigo de infância do pai de Eric e advogado da família, a mulher conseguiu o dinheiro necessário para enviar seu filho para uma das escolas mais prestigiadas do país. Quando o advogado vai embora, a senhora Ponte informa que Eric partirá no trem que sairá nas próximas 4 horas, e afirma que fez isso para que ele tenha uma oportunidade de recomeçar sua vida longe do padrasto abusivo. Antes de se despedir do seu filho, a mulher implora que ele não se meta em encrenca dessa vez, e diz que essa é a sua última chance de se formar no ensino médio. Após uma longa viagem de trem, Eric finalmente chega em sua nova escola e fica surpreso ao descobrir que aquele lugar é completamente diferente de qualquer escola que ele já esteve. Ao chegar lá, o garoto é recebido por Otto Silveryon, o diretor do conselho estudantil. Ele revela que uma das suas obrigações é apresentar o colégio aos novatos e pede que Eric o siga. Quando chega em seus aposentos, o adolescente descobre que seu colega de quarto se chama Pierre Tang, e depois de deixar suas malas, ele continua o tour pelo internato. Ao descobrir que Eric pratica natação, Otto leva para conhecer a piscina, e o garoto se sente grato à sua mãe por tê-lo enviado para aquele lugar. Quando retorna para o seu quarto, ele finalmente conhece Pierre, e logo descobre que eles possuem alguns gostos em comum. Apesar de ser um encrenqueiro, Eric sempre foi muito inteligente e tirou boas notas. Porém, naquela escola as matérias são muito mais difíceis e os professores exigem maior dedicação dos alunos. Portanto, Pierre se oferece para dar algumas aulas particulares para o rapaz e afirma que se Eric não tirar boas notas, ele devolverá seu dinheiro. Naquela noite, antes do jantar, todos os alunos e professores se reúnem no refeitório e fazem uma oração antes de comer. Eric nunca foi um cara religioso, portanto não está acostumado com essa prática, mas decide manter os bons modos para não sujar o seu nome logo no primeiro dia. Sentado bem na sua frente está Johan, um de seus colegas de classe, e durante a conversa com ele, descobre que os alunos naquela escola são segregados de acordo com a classe social de suas famílias. Após o jantar, Pierre chama o rapaz e aconselha seu novo amigo a ser discreto para não chamar atenção, inclusive sobre o cigarro. Dessa forma ele conseguirá se manter longe de problemas. Caso faça algo de errado, como falar palavrões, seus supervisores têm a permissão para puni-lo, e Eric pergunta o que acontece se ele revidar. Então ele descobre que se atacar algum membro do conselho estudantil será expulso do colégio. Na manhã seguinte, Eric se dirige para sua primeira aula e percebe que seu professor é extremamente demente, favorecendo os alunos que apresentam um determinado tipo de etnia. Enquanto fala sobre o Sr. Melander, o jovem acaba soltando um palavrão e seu supervisor decide puni-lo com um peteleco na cabeça. No entanto, o garoto se recusa a fazer isso e prefere passar o fim de semana detido em seu quarto do que permitir que alguém o agrida. Nessa hora, Otto chama Johan e, como ele estava participando da conversa, decide puni-lo com um golpe na cabeça. Após a aula, Eric decide ir nadar na piscina e descobre que ela está reservada para os atletas da escola. Para entrar no time, o garoto precisa bater o recorde de 50 metros de nado livre e consegue completar o percurso em apenas 29 segundos. Ao ver o excelente desempenho do rapaz, Crawl decide aceitá-lo como membro de sua equipe, e naquela noite, Eric compartilha a novidade com seu colega de classe. Porém, Pierre diz que não irá parabenizá-lo, pois o aconselhou a não fazer nada para chamar a atenção, e seu amigo fez exatamente o oposto. Algumas horas depois, a presença de Eric é solicitada
entrada na sala do conselho estudantil, e Dahlen ordena que o garoto engraxe inúmeros pares de sapato como punição por sua rebeldia. No entanto, mais uma vez o rapaz se recusa a seguir as suas ordens e retorna para o seu quarto. No dia seguinte, ele conta para Pierre o que aconteceu e afirma que está por um triz de brigar com Dahlen. Porém, se fizer isso, ele será expulso imediatamente. Eric afirma que não se importa de ficar detido quantos fins de semana forem necessários, mas não aceitará ser feito de capacho. No dia seguinte, as provocações continuam e após sair da sala de aula, Dahlen esbarra propositalmente no novato. Em seguida, ele ordena que Eric peça desculpas, mas o rapaz se recusa a fazer isso, pois sabe que essa não passa de uma estratégia de seus veteranos para adestrá-lo. Sendo assim, Dahlen o desafia para uma luta e afirma que está esperando pelo rapaz no ringue às 7 horas. Naquela tarde, os amigos de Eric mostram o local onde ele deverá comparecer e afirma que ele terá que enfrentar 2 de seus veteranos de uma só vez. Após ser nocauteado, o jovem terá que se arrastar no chão e implorar por clemência, pois não será capaz de revidar numa luta de 2 contra 1. Caso recuse o desafio, Eric terá que aguentar as chacotas de seus veteranos para o resto do ano. Mas Pierre o aconselha a fazer isso, pois não quer ver o seu único amigo apanhar. No entanto, o rapaz já está acostumado com ambientes hostis e não quer ser visto por aqueles caras como um covarde. Portanto, ao ver Otto e Dahlen humilhando outro novato, o menino decide ir até lá. Porém, ao conversar com sua mãe por telefone, Eric se lembra da promessa que fez a ela e decide não brigar. Durante a noite, repentinamente, os membros do conselho aparecem nos quartos dos calouros para fazer uma inspeção e jogam todos os objetos no chão enquanto procuram por substâncias ilícitas. Ao ver essa cena grotesca, Eric se sente confuso, mas decide não dizer nada para não causar confusão. Como membro da equipe de natação, o rapaz passa muito tempo na piscina treinando sua performance dentro d'água. Após observar o desempenho de Eric, o treinador percebe que ele é um excelente nadador e o convida para participar de um campeonato escolar, que acontecerá pouco antes do Natal. Naquela noite, após o jantar, os calouros mais problemáticos da escola precisam comparecer à sala do conselho estudantil para saber qual será a pena que terão que cumprir por suas infrações. Então, após a reunião, Eric descobre que ficará 8 finais de semana detido na escola, sendo que em 2 deles terá que realizar trabalho braçal. No sábado seguinte, Dahlen passa a primeira tarefa para o novato e ordena que ele cave um buraco de 1 metro de profundidade. O rapaz demora a tarde inteira para cumprir a tarefa e quando finalmente termina o trabalho, Dahlen ordena que ele cubra aquele buraco antes que alguém se machuque caindo lá dentro. Mesmo debaixo de uma tempestade, Eric precisa cumprir as ordens que recebeu e após finalizar o trabalho ele vai para o refeitório. Todos os seus colegas já comeram um jantar e ele é o único que ainda não se alimentou. Quando vai servir o alimento para o garoto, Maria, uma das cozinheiras, se aproxima e o parabeniza por sua postura diante das provocações. Ela diz que Eric a faz lembrar de seu irmão e afirma que na sua terra, os membros do conselho seriam destruídos por suas ações. No fim de semana seguinte, enquanto todos os alunos vão visitar suas famílias, Eric vai para a sala de aula estudar e durante o almoço aproveita para conversar com Maria. Enquanto conversam, ela o convida para caminhar mais tarde e ambos combinam de se encontrar atrás do refeitório, onde Eric e Pierre costumam se esconder com seus cigarros. Pontualmente, no horário combinado, o rapaz está lá esperando pela cozinheira e quando Maria aparece, eles se beijam. Na segunda-feira, após a aula de educação física, Pierre parece estar exausto e afirma que aquela é a noite da clausura, na qual os membros do conselho invadem os dormitórios dos calouros para jogar baldes de água gelada. Para evitar ser surpreendido, Eric coloca uma cômoda atrás da porta do seu quarto e usa uma pilha de livros para travar a maçaneta. Como esperado, por volta da meia-noite, os dementes aparecem e conseguem abrir a porta. Porém, em vez de água gelada, eles jogam excrementos no quarto de Eric. Furioso, o rapaz decide revidar e, com a ajuda de Pierre, reúne todos aqueles dejetos em um balde para jogá-los de volta no quarto de Otto. 2 horas depois, enquanto os membros do conselho dormem, Eric invade o quarto do demente e despeja os excrementos em seu rosto. Em seguida, foge rapidamente e, por sorte, ninguém consegue vê-lo. Na noite seguinte, durante o jantar, o rapaz aproveita para provocar Otto e pergunta para ele qual é o sabor dos dejetos de seus colegas.
seguidas. Nesse instante, o delinquente o ataca e golpeia o rosto de Eric diversas vezes seguidas. Ao ver o rapaz ensanguentado, Maria ordena que Otto pare e um dos professores aparece para interromper a agressão. Como esperado, o diretor do conselho estudantil não recebe nenhuma punição e Eric segue sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Desde o dia em que se beijaram pela primeira vez, o casal se encontra todas as noites e passam alguns minutos conversando antes de retornar para os seus dormitórios. Naquela noite, quando se encontram, Eric convida Maria para comparecer ao campeonato de natação, que acontecerá no dia seguinte. Para a surpresa de todos, o rapaz venceu quase todas as disputas, e se ele for capaz de derrotar Lowenhausen no nado livre de 300 metros, ficará em primeiro lugar na competição. Após uma breve conversa com seu treinador, Eric retorna para a piscina e se torna o novo campeão da escola. Depois de cumprir 2 meses de detenção, ele finalmente pôde voltar para casa para visitar sua mãe. Ao vê-la, o rapaz entrega o troféu que ganhou e a mulher se sente muito orgulhosa de seu filho. Quando verifica seu boletim, ela o parabeniza por ter alcançado o conceito A em todas as disciplinas. Porém, o padrasto de Eric ordena que ele explique o C, que recebeu como nota para o seu comportamento. O garoto diz que se recusou a ser tratado como um capacho e que por isso ficou detido nos finais de semanas anteriores. No entanto, o homem ainda assim decide puni-lo e após o jantar, como de costume, agride Eric com chicotadas nas costas. Quando chega o Natal, o rapaz vê todos os seus colegas indo embora com seus pais, mas ninguém aparece para buscá-lo. Sendo assim, o rapaz retorna para o quarto e deixa um disco de presente na cama de seu colega de quarto. Quando retorna do feriado, Pierre entrega um enorme livro para ele e diz que Eric precisa começar a estudar se quiser seguir seu sonho de se tornar advogado. Naquela semana, as aulas começam novamente e Otto continua tentando tirar Eric do sério. No entanto, como não pode mais implicar com ele, decide descontar em Pierre, seu melhor amigo. Mesmo sem fazer nada, Pierre é castigado e descobre que ficará detido durante 3 finais de semana seguidos. Durante a noite, os membros do conselho invadem o dormitório e Dahlen faz uma lambança imunda na cama do rapaz, sem nenhum motivo aparente. Horas depois, Eric vai fazer uma visita a Maria e a jovem afirma que eles não podem mais se ver, pois isso é algo muito arriscado. Caso sejam pegos, ambos serão expulsos do internato. Após a inspeção, Eric é chamado para ir à sala do conselho estudantil para servir como testemunha, pois Pierre foi pego com seu cigarro. No entanto, a verdade é que Otto era o dono do cigarro e planeja incriminar Pierre injustamente, porém Eric não permitirá que isso aconteça. Ao ver seu amigo prestes a ser queimado com o cigarro, ele se oferece para sofrer punição em seu lugar, e Dahlen fica apavorado ao perceber que o garoto nem mesmo se move enquanto sua pele está sendo queimada. Nesse instante, Otto devolve as roupas de Pierre e pede que ele se vista. Em seguida, ordena que ele se apresente no ringue na noite seguinte. Quando os dois amigos retornam para o quarto, Pierre ajuda seu amigo a limpar sua ferida, e na manhã seguinte, Eric tenta convencê-lo a não lutar. Porém, o garoto está decidido a ir para o ringue, pois acredita que delinquentes como Otto e sua gangue precisam ser combatidos. No entanto, em uma luta injusta de 2 contra 1, Pierre não tem nenhuma chance, e mesmo após ser nocauteado, se recusa a baixar a cabeça para os seus carrascos. Em vez de pedir clemência, o garoto apanhou até desmaiar e foi levado para a enfermaria. Quando acorda, ele encontra seu amigo e Eric afirma que irá conversar com Otto para que essa perseguição finalmente chegue ao fim. Naquele sábado, enquanto cumpre sua detenção, Eric recebe a ordem de pregar 4 estacas no jardim, e Dahlen informa que elas precisam ficar bem firmes. Após fazer isso, ele vai para a sala de aula e fica lendo até a hora do jantar. Quando sai para comer, o novato é surpreendido pelos membros do conselho estudantil, que o agarram e levam o garoto para o jardim. Ao chegar lá, eles amarram os braços e pernas de Eric nas estacas, e Otto ordena que os outros alunos joguem baldes de água quente nele. Em seguida, Johan é obrigado a derramar água fria no corpo de seu colega de classe.
e após o ataque, Eric é abandonado na grama para morrer de frio. Por sorte, Maria aparece poucos minutos depois e ao encontrar o rapaz naquela situação deplorável, decide levá-lo para o seu quarto. Quando Eric acorda, a jovem se deita ao seu lado e eles passam a noite juntos. Pela manhã, quando retorna para o quarto, ele encontra uma carta escrita por Pierre e descobre que seu único amigo abandonou o internato, pois não aguentava mais ser perseguido. Dias depois, Eric recebe a visita do seu treinador e Berg revela que está preocupado com ele, pois faz 4 dias que o rapaz não sai da cama. No entanto, Eric afirma que está bem e diz que o seu treinador não precisa se preocupar. Mesmo quando é questionado sobre a conduta de Otto e sua gangue, o rapaz decide não dizer nada. No dia seguinte, Eric vai para a aula e seu professor pergunta por que ele não defendeu seu amigo. Então o rapaz afirma que não pode agredir os membros do conselho, pois se fizesse isso, seria expulso. Ao ouvir essa desculpa, Transtromer afirma que aqueles jovens agem como animais, pois só sabem usar a força bruta para se defender em vez de resolver as coisas com inteligência. Furioso com o que acaba de ouvir, Eric decide revidar e convida Dahlen para comparecer ao ringue junto com os membros do conselho em 1 hora. Como não tem coragem de enfrentá-lo, Otto ordena que um de seus colegas lute em seu lugar, e Eric afirma que esteve pensando muito naquela luta. O garoto promete que até o fim do duelo quebrará o nariz de Dahlen e o braço esquerdo de Bully. Ao ouvir isso, todos os demais alunos começam a rir, mas ficam impressionados quando Otto declara o início da luta. Logo nos primeiros segundos, Eric consegue derrubar seus 2 adversários e, como prometido, quebra o nariz de Dahlen. Porém, quando está prestes a quebrar o braço de Bully, o garoto pede clemência, e Eric ordena que a dupla comece a rastejar, pois é assim que os perdedores assumem sua derrota. Imediatamente, os delinquentes são socorridos por seus colegas de classe, e antes de sair do ringue, Eric aponta para Otto como forma de ameaça. Após vencer a luta, o rapaz vai encontrar Maria, mas Stina revela que a cozinheira não trabalha mais naquela escola. Segundo ela, a jovem foi demitida há 3 dias por se envolver com um aluno. Naquela tarde, Eric recebe uma carta e Otto decide realizar uma inspeção em seu quarto para encontrá-la. Ao descobrir que o garoto estava se envolvendo com uma das cozinheiras, Otto entrega a carta ao diretor e Eric precisa ir até a sua sala para se explicar. Quando se encontra com o Sr. Lindblad, o homem afirma que não tem outra opção senão expulsá-lo. Em seguida, pede que ele arrume suas coisas para deixar a escola no dia seguinte. Antes de sair, Eric pede a carta de volta para que possa pegar o endereço do remetente e enviar uma resposta para Maria, mas o diretor decide ficar com o envelope e aconselha o estudante a nunca mais procurar aquela mulher. Durante o jantar, quando uma cozinheira está prestes a servir Eric, Otto ordena que ela pare, pois apenas alunos matriculados podem comer no refeitório. Após ser humilhado em público mais uma vez, o rapaz decide ligar para sua mãe a fim de dar a notícia para ela, mas não tem coragem de contar a verdade e desliga o telefone sem dizer uma palavra. Antes de partir, Eric tem mais um assunto pendente para resolver e vai atrás de Otto. O delinquente estava cavalgando na floresta quando se depara com seu maior inimigo, carregando um enorme galho nas mãos. Eles estão a 2 km de distância do colégio, portanto Otto não tem como pedir a ajuda de seus colegas. Então Eric ordena que o rapaz se ajoelhe e retire o seu anel, para que seu corpo não seja identificado tão facilmente. O garoto já planejou a morte de Otto e revela que queimará o seu corpo após eliminá-lo, pois assim ninguém nunca irá encontrá-lo. No entanto, antes mesmo de receber o primeiro golpe, Otto começa a colocar tudo pra fora e Eric revela que não pretendia eliminá-lo, pois não é igual a ele. Nesse momento, o jovem retorna para o seu dormitório e arruma suas malas. Em seguida, aguarda o horário do trem para partir. De repente, ele se lembra de uma lei que está descrita no livro que ganhou de Natal e vai falar com o diretor. Ao vê-lo, Lindblad pergunta por que o garoto ainda não foi embora, e Eric afirma que o seu direito à privacidade foi violado, quando seus colegas e o diretor leram uma carta que foi endereçada a ele sem autorização. Se o homem decidir permanecer com a carta enviada por Maria, estará cometendo um crime, portanto deve devolvê-la imediatamente. Furioso, o diretor ordena que Eric saia da escola, porém o garoto chamou o advogado de sua mãe para ajudá-lo. Então Ekengren revela que conversou com um amigo jornalista sobre o que aconteceu
e ele está disposto a publicar a história de Eric no jornal local. Se isso acontecer, a boa reputação daquela escola será arruinada. Portanto, para evitar perder mais alunos, Lindblad decide devolver a carta que Maria enviou ao rapaz. Além disso, Eric exigiu que sua expulsão fosse cancelada, e dessa forma conseguiu permanecer na escola até se formar. Após se despedir dos seus professores, o rapaz retorna para casa e entrega o boletim para sua mãe, que se sente extremamente feliz ao vê-lo. Durante o jantar, seu padrasto descobre que Eric recebeu o conceito D em comportamento, o que significa que ele piorou desde o último semestre. Sendo assim, novamente o homem se prepara para puni-lo. No entanto, dessa vez, o rapaz decide revidar. Ele ordena que seu padrasto vá embora daquela casa, caso contrário passará os próximos dias no hospital, com os braços quebrados e sem poder enxergar. O garoto ainda diz que se ele contar à polícia o que aconteceu, os policiais ficarão sabendo de tudo que aquele covarde andou fazendo nos últimos anos, e ele acabará sendo preso por violência doméstica. Após se vingar do marido de sua mãe, Eric viaja até a Suíça para reencontrar Pierre, e finalmente pôde se despedir apropriadamente do seu amigo. Em seguida, o rapaz segue seu caminho e vai em busca do seu primeiro amor, na esperança de reencontrá-lo. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam se fossem para um internato como o de Eric? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!